Bem, meu amigo, bem, minha amiga, obrigado por retornar ao nosso terceiro módulo do nosso curso de ciúme patológico. Espero que ele esteja fazendo sentido, espero que eu esteja sendo claro, objetivo, sem muitas teorias, mas entregando para você uma ferramenta prática de reflexão, uma ferramenta que você possa utilizar nas suas atividades, seja terapeuta, seja na psicologia, seja na liderança comunitária, seja em palestras que você vai promover, seja até no seu trabalho escolar. Tenho certeza que a forma que a gente ministra esse curso, ou os cursos aqui na plataforma, leva para você conhecimentos que vão mudar a forma de você entender os assuntos aqui ministrados. Deixa eu falar agora sobre emoções e sentimentos. Eu havia comentado anteriormente, nos outros blocos, sobre uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção não depende de experiência social. Emoção é inata do ser humano. Existem muitas teorias na psicologia que trazem que a emoção é algo que a pessoa nasce. Inclusive tem um filme, né, um desenho bem legal chamado Divertidamente, que foi produzido há algum tempo, que ele fala sobre as emoções. As pessoas são diferentes porque a colocação, né, a dosagem dessas emoções na vida vai criar o comportamento humano. E influenciado pelo aprendizado da nossa vida, nós criamos os sentimentos. Então, vale a pena você assistir a esse filme, a esse desenho, é bem legal, ele foi criado com uma base científica, ele vai trazer para você vários entendimentos porque as pessoas são diferentes. Legal, inclusive os irmãos, né? Porque a gente tem aquela velha máxima, são irmãos, mesmos pais, mesmo ambiente, mas são tão diferentes, porque a dosagem das emoções foram diferentes. Claro, e não dá para ser igual, porque quando nasceu o primeiro filho, ele não tinha a variável do segundo filho, nasceu o segundo filho, tem a variável do primeiro filho, tem a variável contextualizada dentro daquele momento histórico, então... por si só, esse discurso ele não tem base científica. São irmãos, mas são comportamentos diferentes? Sim, são, porque as variáveis são totalmente diferentes. Mas vamos avançar para a gente entender a diferença entre emoção e sentimento que você precisa levar em consideração. Vamos lá. Emoções, como eu já disse, reforçando, não depende de experiência, é algo que a pessoa já nasce. E a gente pode classificar, pelo menos os dados apresentados pela ciência da psicologia, trazem como emoções a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o desprezo, o nojo e a raiva. Essas são as emoções que, colocadas nos seus pesos e contrapesos, nas suas porções, você vai criar o comportamento humano. Claro que esse comportamento humano, eu estou sendo muito simplista porque a gente não está para falar sobre emoções, mas sim do ciúme patológico. Dessas emoções, a gente vai viver, a gente vai ter o desenvolvimento humano 1, desenvolvimento humano 2, desenvolvimento humano 3, a gente vai absorver muito conhecimento na fase como criança, né? Na fase da adolescência, na fase do jovem, do adulto e do idoso. A gente vai estar sempre aprendendo, gente. Não tem jeito. E os sentimentos vão estar sempre sendo moldados. E aí a gente vai passar por uma teoria chamada de inteligência plástica e inteligência cristalizada, de como nós resolvemos nossos problemas. Bem, os sentimentos, diferentemente das emoções, são chamados também de emoções secundárias, ou sentimentos aprendidos. Os sentimentos são totalmente absorvidos e aprendidos pela pessoa humana em relação ao contexto social. Então eu aprendo a ter saudade, eu aprendo a amar, eu vou aprendendo a ter frio, a ter calor, né? Isso são sensações, mas o que é calor e o que é frio são sentimentos. Porque cada um sabe o que é calor para si. Então, quando a gente fala desses pontos, a gente vai entender que o ciúme não é natural, não faz parte das emoções humanas. O ciúme é algo que é aprendido.
Então o ciúmes ele pode ser aprendido e ele caminha por um viés mais forte quando as relações anteriores são mal sucedidas, igual a gente viu no início desse curso. Então a gente já faz essa diferença. Ciúme não é natural, ciúme não faz parte do ser humano, ele é aprendido em relação à alegria, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo e raiva. Aí eu vou aprendendo na minha vida e eu passo então a ter ciúmes. Essa é uma linha que você não pode deixar de lado na sua atividade. Então, o que é ciúmes para um grupo social é diferente para outro, para uma pessoa totalmente diferente para outra, mas os contextos de vida influenciam demais o que é ciúme. Demais, demais. E a gente está falando de emoções e sentimentos no ciúme patológico. Então, diversas são as emoções, nas suas amplitudes, diversos são os sentimentos, com as suas diversas amplitudes, mais intenso ou menos intenso, mais forte, mais fraco. E a gente poderia trazer aqui, talvez, palavras que representem tanto as emoções quanto os ciúmes, que servirão para você das suas palestras, na sua liderança comunitária, nas suas atividades profissionais. Quando a gente fala de ciúme patológico, alguns sentimentos aparecem. A ansiedade. Então, se você é terapeuta, se você é psicólogo, psiquiatra, você já sabe que a ansiedade aflora. A depressão, a raiva, sentimento de vergonha, insegurança, humilhação. E a gente está trabalhando então a gente trabalharia na autoestima, né? na baixa autoestima, né? Perplexidade, sentimento de culpa. E aí você tem aí, no ciúme patológico, o aumento do desejo sexual. E nós vimos anteriormente 2 ilícitos penais, que é o stalker, ou a perseguição, tanto presencial, perseguição real ou ficta, ou imaginária, ou digital, tá? Aí a gente viu o feminicídio também, que seria o ápice, né? Talvez o ápice, a morte de outro ser humano, mas o aumento do desejo sexual, isso tem que ser entendido por vocês, porque você pode ter casos de estupro, mesmo na relação contínua entre companheiros. Você pode ter o estupro, sim, num casamento, sim, numa união estável, sim, no namoro. Porque o estupro, ele se caracteriza na relação sexual quando a outra pessoa não deseja mais ter essa relação. E aí, forçosamente, a outra pessoa pratica esse ato sexual. Então, deixa de ser um ato afetivo e amoroso e já entra no campo penal. Então aqui, gente, no ciúme patológico, a gente está vendo pontos importantes, não só da saúde mental, não só do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico, mas também algumas esferas, né, importantes dentro do direito. Então, por isso que você conhecendo bastante sobre esses itens que a gente está falando aqui no nosso curso, você pode propor políticas públicas, às vezes, coisas simplificadas na sua cidade, falando com o vereador, falando com o prefeito, falando com as lideranças, você nas reuniões sociais, tudo isso são pontos importantes. E essas são as ferramentas da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, além do desejo sexual, o que aparece também nos ciúmes patológicos? O desejo de vingança. E essa vingança pode ter como ápice um homicídio. Um homicídio. E a gente viu nas aulas anteriores que 82% das vítimas no Distrito Federal, segundo os dados de polícia, eram em razão de ciúmes. Então a gente já tem aí pontos importantes para reflexão e ferramentas para a gente mudar esse cenário. Há uma correlação, sim, entre a autoestima rebaixada, essa baixa autoestima, em relação à sensação de insegurança e aparecendo os ciúmes. Então aí a gente já tem ferramentas suficientes para as nossas intervenções
quando elas forem necessárias. E aí eu quero trazer nesse slide que você está vendo comigo, dois quadros importantes que mostram como o ciúme patológico ele aparece, como surge, né? O ciumento patológico, você vai encontrar essa eclosão ou esse comportamento mais acentuado, mais oblíquo, né? Mais incidente em pessoas com depressões, pessoas com demência e pessoas com esquizofrenia. Para a gente lembrar e trazer conceitos bem simples, que o objetivo não é estudar nem depressão, nem demência, nem esquizofrenia, isso nós temos aqui na plataforma do nosso curso, mas lembrando que demência é uma síndrome que caracteriza ou é caracterizada pela deterioração progressiva das funções cognitivas. E as funções cognitivas você sabe, memória, raciocínio, linguagem, e aí vem habilidades sociais. Então aí você tem a demência, podendo ser um elemento propulsor do ciumento patológico. Você também tem a esquizofrenia, que não pode ser esquecida, caracteriza como um transtorno pela perda do contato com a realidade, que nós chamamos de psicose, com alucinações, eu começo a ouvir vozes, falsas convicções, eu começo a delirar, pensamentos e comportamentos anômalos e totalmente diferentes das demonstrações que poderiam estar relacionados às emoções. Então, esse quadro que eu coloco aqui, para nós observarmos, ele é extremamente importante e traz luz a alguns enfrentamentos que a gente precisa fazer. Evidentemente que eu disse que as pesquisas sobre o ciúme patológico são poucas, né, no atual momento, mas a gente pode buscar dados acadêmicos. A gente pode trazer aqui a realidade que era no passado e entender como isso se processa no presente. E o que eu quero trazer de dados clínicos, que são importantes para você saber nesse momento. Em pacientes ambulatoriais, o ciúme patológico, o ciúme que a gente chama de ciúme doentio, né, que é uma doença, né? Ele se relaciona a grande parte a quadros depressivos, ansiosos e obsessivos. E aí então a gente já tem um campo de atuação como ferramenta e como conhecimento na nossa área. Se a gente sabe que o ciúme, que é uma doença, que é uma patologia, ele tem quadro depressivo, tem quadro ansioso, tem quadro obsessivo, e aí então a gente tem a necessidade, muitas vezes, que a terapia perpasse pelo profissional de psicologia e pelo profissional de psiquiatria, porque a gente vai precisar, nesse caso, das intervenções medicamentosas. Então, é um dado importante. O paciente ambulatorial, um ciúme patológico, tem esses três quadros. A maioria dos portadores do ciúme patológico não está dentro dos hospitais e nem nos ambulatórios. Isso é extremamente importante você saber. Quem tem ciúme patológico não está sendo tratado nem no hospital, nem com remédio. Onde então estão essas pessoas? Elas estão na sociedade e outra parcela estão na clínica, como psicólogo ou um psiquiatra. Muitos com os psicólogos. E aí, muitos com os terapeutas. E aí a gente tem que entender todo esse detalhamento desse curso para saber identificar esses pontos-chave. Turma, eu vou encerrar esse módulo por aqui. Espero que ele tenha feito sentido para você. A gente continua no próximo módulo. Espero que ele esteja sendo bem legal, que você esteja curtindo e aprendendo bastante sobre esse tema de relevância. A gente se vê no próximo módulo.